do ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de redação e nós vamos aprender um pouco mais sobre o gênero textual poema. Para isso, nós vamos fazer uma atividade que está na página 246 do livro de língua portuguesa, este livro aqui. Então, abra o livro porque nós vamos começar. Antes de começar a ler, o poema que você vai ler agora foi escrito pelo poeta, contista e ficcionista português Mário de Sá Carneiro, em 1913, quando ele tinha 23 anos, e faz parte do seu livro Dispersão, publicado em 1914. Grande amigo do igualmente ilustre Fernando Pessoa, Sá Carneiro é considerado um dos maiores nomes do modernismo em Portugal. Sua obra é marcada pela confusão dos sentidos, pelo delírio. É o que você verá neste poema, em que ele procurou exprimir a dispersão que sentia de si mesmo no mundo. Como podemos ver no quadro dicionário, ânsia significa desejo muito intenso. Singeleza significa delicadeza. E encerro, do verbo encerrar, finalizar, acabar. Agora vamos à leitura do poema. Dispersão. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim, é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que os outros foge, cai sobre mim, feito ontem. O domingo de Paris lembra-me o desaparecido, que sentia comovido os domingos de Paris. Porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza, e os que olham a beleza não têm bem-estar, nem família. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto, e me olho a um espelho, erro. Não me acho no que projeto. Para entender um pouco mais sobre esse poema que acabamos de ler, de Mário de Sá Carneiro, vamos agora fazer uma atividade que está na página 247. A atividade é de desvendando os segredos do texto. Vamos começar? Primeira questão. Como vimos no primeiro momento, o eu lírico não pode ser confundido com o próprio poeta. Na verdade, um poema cujo tema principal é a solidão do eu lírico, por exemplo, o poeta que escreveu poderia simplesmente não estar se sentindo só. Muitas vezes, para atingir belos efeitos de sentido, o autor simula emoções, mas isso não quer dizer necessariamente que ele estivesse se sentindo exatamente como escreveu. Nesse texto, são características do eu lírico, exceto: letra A, otimismo. B, frustração. C, desilusão. D, tristeza. Dentre as características do eu lírico, a que não encontramos nesse texto é o otimismo. Então, vocês devem marcar a letra A. Segunda questão. Releia esta estrofe. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. A,
O que a palavra destacada significa nesse contexto? Então, temos a palavra dei, que está destacada. Esta palavra significa, no contexto, perceber. Letra B. Nos 2 primeiros versos da segunda estrofe, o eu lírico explica como era seu modo de viver. Explique com suas palavras. Então, o verso que a questão se refere são os seguintes: passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Nesses versos, podemos perceber que o eu lírico vivia despreocupado, sempre sonhando. Letra C. No último verso da segunda estrofe, o eu lírico lamenta a consequência de ter vivido dessa forma. Explique o que aconteceu com a vida dele. O verso que a questão se refere é o seguinte: nem dei pela minha vida. Então, ele quis dizer que a vida do eu lírico passou despercebida. Terceira questão. Analise esta estrofe. Para mim, é sempre ontem. Não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. Como o tempo lírico percebe o tempo? Passado, presente ou futuro? A resposta é a seguinte: para o eu lírico, o tempo é sempre passado. Quarta questão. Analise os versos. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. A palavra saudade, nesse contexto, classifica-se como um substantivo concreto ou abstrato. Por quê? Saudade classifica-se como um substantivo abstrato, porque depende do eu lírico para existir. Quinta questão. Esse poema de Mário de Sá Carneiro pode ser comparado ao poema de Léo Cunha, que você leu no início deste capítulo. O que acontece com o eu lírico de ambos os textos? O poema que a questão se refere está na página 232. O nome do poema é Perdido no Cyberespaço. E a resposta para esta questão é a seguinte: o eu lírico dos dois textos se perde. Sexta questão. Como já vimos, os textos podem ser escritos de maneira formal ou informal, dependendo da situação comunicativa. Letra A. No poema de Léo Cunha e no de Sá Carneiro, como é feito o registro da linguagem? Formal ou informalmente? No poema de Léo Cunha, a linguagem é informal. No poema de Sá Carneiro, é formal. Letra B. Para pessoas de qual faixa etária cada um deles escreveu? Podemos perceber que Léo Cunha escreveu para garotos e garotas. Já Sá Carneiro escreveu para adultos. Sétima questão. A seguir, transcrevemos uma estrofe do poema de Mário de Sá Carneiro e o trecho de um poema muito antigo de Francisco de Sá de Miranda, escrito em 1595. Compare as duas estrofes. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Mário de Sá Carneiro, 1913. Vamos à leitura da próxima estrofe. Me desavim, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Francisco de Sá Miranda, 1595. Como você certamente percebeu,
Os dois poemas abordam os conflitos do eu lírico consigo mesmo. Sim, falando nisso, a palavra desavim, na estrofe de Sá de Miranda, significa discordar. Comigo me desavim, quer dizer, discordei de mim. Coisas da linguagem poética. Então vamos lá. Com base nesses dois textos, assinale a afirmação correta. Letra A. No texto 1, o eu é inimigo do mim. B. No texto 1, o eu despreza o mim. C. No texto 2, o eu encontra-se ao lado do mim. D. No texto 2, o eu não sente saudade do mim. E. No texto 2, o eu e o mim estão de mãos dadas. Então, a respeito desses conflitos, devemos marcar a alternativa correta, que é a letra D. Oitava questão. O ritmo é um importante recurso para a construção dos poemas. Ao elaborar os versos, o autor observa a colocação das sílabas tônicas, que são consideradas fortes, e as sílabas átonas, fracas, de acordo com a maneira como ele deseja que cada verso seja lido. Os versos a seguir foram separados a partir das regras ortográficas. Observe. Após observar a tabela, a letra A diz o seguinte: em seu caderno, destaque a sílaba tônica de cada palavra de acordo com as regras ortográficas. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba mais forte. Na letra B, tem o seguinte: identifique quantas sílabas poéticas há nesses versos. Para que fique claro o que é uma sílaba poética, é necessário que vocês leiam o quadro importante. Em seguida, vocês podem colocar a resposta que foi posta nesta atividade. Nona questão. Nos poemas, é muito comum também o emprego de figuras de linguagem, que estudamos no capítulo 4. Nos versos das estrofes reproduzidas na questão 7, percebemos o emprego de uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero sentimental do eu lírico. Que figura é essa? Vocês lembram? A figura de linguagem que caracteriza o exagero é a hipérbole. A seguir, vocês devem fazer a leitura do Aprenda Mais. E nas páginas 257 até 259, vocês terão uma atividade, uma proposta de produzir um soneto. Então, leiam a proposta com atenção e façam um soneto no caderno. Em uma próxima aula, nós discutiremos um pouco mais sobre poemas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.